Olá, me chamo Bento Moraes, sou acadêmico do segundo período de odontologia da Universidade Estadual de Montes Claros. Apresentarei de forma breve o tema da odontogênese, a erupção dentária. A odontogênese se inicia de fato a partir da interação do epitélio oral primitivo com a região de ectomesênquima, originado da crista neural do embrião. Na região do arco faríngeo existem células que chamamos de mesênquima. Essas células, quando invadidas pelas células da crista neural, passam a se chamar ectomesênquima. Assim, elas formam a bainha epitelial primária a partir da sexta semana de vida intrauterina. A bainha epitelial primária sofre mitoses, aumentando o número de células presentes. A partir daí, ela vai se dividir em duas partes, a lâmina vestibular e a lâmina dentária. A lâmina vestibular, a mais desenvolvida das duas, dará origem ao sulco vestibular. Isso ocorre porque as células da periferia se desenvolvem de forma mais acentuada, ao contrário das células do centro, que param seu desenvolvimento e são degeneradas, formando assim o sulco vestibular. A lâmina dentária, por sua vez, dará origem ao germe dental. É ela que passará pelas 5 fases da odontogênese. Vamos agora para a primeira fase, a fase de botão. É uma fase com alta proliferação do epitélio oral e do ectomesênquima. É possível observar que o epitélio oral cresce em direção ao ectomesênquima, que são as células em grande concentração logo abaixo. Esse crescimento o deixa com o formato de um botão de flor, por isso se chama fase de botão. Vemos agora a sua transformação na fase de capuz, assim chamado porque lembra o formato de um capuz. É uma fase também com alta proliferação do epitélio oral e do ectomesênquima. No entanto, nessa fase, as células ectomesenquimais começam a se concentrar no centro do botão. Ao encontrar a resistência das células ectomesenquimais, aglomeradas logo abaixo, o botão cresce em torno delas, adquirindo assim a forma de capuz. Ainda nessa fase, estão todas as estruturas que formarão o germe dentário, que é formado pelo órgão do esmalte, advindo do epitélio oral de origem ectodérmica. Este, por sua vez, é dividido em epitélio interno do órgão do esmalte, que é essa região mais interna. Temos também o epitélio externo do órgão do esmalte, nessa região mais externa, e o retículo estrelado, nessa região centralizada. Além disso, o germe dentário é formado pela papila dentária, de origem mesodérmica. As células do ectomesênquima, que são aquelas células ectomesenquimais que ficavam abaixo do botão. Ela será responsável pela formação da dentina e da polpa futuramente. Há também o folículo dentário, que é formado de células ectomesenquimais. É ele que envolve todo o germe dentário como se fosse uma cápsula protetora. Futuramente, ele formará o periodonto, que é composto pelo cemento, ligamento periodontal e osso alveolar. Chegamos então na fase de campânula, assim chamada porque o seu formato lembra uma campainha, um sino. É uma fase que não há alta proliferação, mas sim alta diferenciação celular. Importa ressaltar que ainda ocorre proliferações. No entanto, o processo de diferenciação é mais acentuado. Essas diferenciações fazem com que surjam novas estruturas, como a alça cervical. Ela é formada pelo epitélio interno do órgão do esmalte,
e pelo epitélio externo. Ela será importante para a formação da raiz futuramente. Na imagem também é possível observar o estrato intermediário, que fica localizado entre o retículo estrelado e o epitélio interno do órgão do esmalte. Nesse momento, as células do epitélio interno do órgão do esmalte passam de células cúbicas para células colunares. O seu núcleo, enquanto células cúbicas, fica centralizado. Quando passam para células colunares, o núcleo vai para a apical. Após essa diferenciação, ela passa a ser chamada de pré-ameloblasto. Todas essas mudanças ocorridas no epitélio interno provocará mudanças também na papila, e esse evento é chamado de indução recíproca. Isso acontece porque os pré-ameloblastos, que estarão representados em amarelo, induzem as células ectomesenquimais da papila a transformarem os pré-odontoblastos em odontoblastos. Os odontoblastos, por sua vez, já maduros e capazes de produzir dentina do manto, agora induzem os pré-ameloblastos a se transformarem em ameloblastos maduros e começam assim a secretar a primeira matriz de esmalte. Veja que as matrizes crescem em direções opostas. A dentina cresce na direção centrípeta, em direção ao centro, e o esmalte na direção centrífuga. Perceba que é uma fase de transição para a fase de coroa. É uma fase onde os ameloblastos continuam, porém de forma mais acentuada. Elas continuam secretando esmalte, e na papila dentária, os odontoblastos secretando dentina. Alguns autores se referem a essa fase como fase de campânula avançada, porque os mesmos processos daquela fase acontecem nessa fase, porém de forma contínua. Vamos agora para a fase de raiz. É uma fase onde a alça cervical começa a descer no sentido apical e proliferar as suas células. O folículo dentário, que ainda circunda toda a estrutura do dente, cria uma resistência para o crescimento apical da alça cervical e acaba sofrendo uma dobradura denominada diafragma epitelial. Nessa região, são as células da bainha de Hertwig que vão induzir a diferenciação dos odontoblastos na formação da dentina radicular. Após esse processo, a bainha de Hertwig para de proliferar, mas a dentina radicular continua a crescer e aumentar a sua espessura. A bainha de Hertwig começa a se desintegrar, formando os restos epiteliais de Malassez, que serão responsáveis futuramente pela formação do periodonto. Chegamos, enfim, na erupção dentária. É uma fase dividida em 3 partes: pré-eruptiva, que vai até a formação completa da coroa, parte eruptiva, até atingir o plano oclusal, e pós-eruptiva, após atingir o plano oclusal. Erupção dentária é um movimento migratório que é realizado por um dente em formação. Vai do seu local de desenvolvimento, dentro do processo alveolar, para sua posição funcional, na cavidade bucal. Sobre a erupção dentária, existem algumas correntes teóricas que defendem as causas da erupção, como veremos a seguir. Embora seja um tema extensivamente estudado, até hoje há apenas teorias sobre o seu mecanismo. Ao longo das últimas décadas, praticamente todas as estruturas do dente, ou suas estruturas de suporte, têm sido, em algum momento, consideradas responsáveis pelo movimento eruptivo. Veremos então, a seguir,
algumas dessas teorias que nos são apresentadas por Catiburia. A primeira teoria é a pressão hidrostática. O deslocamento que o dente sofre durante a erupção não ocorre apenas ao longo do seu eixo, mas também por movimentos em várias direções, em momentos diferentes e com predominância do deslocamento axial em sentido oclusal. Desse modo, as teorias que exclusivamente consideram que o aumento da pressão hidrostática impulsiona o dente ou que as células ou fibras o tracionam em sentido oclusal não são suficientes para explicar o processo de erupção dental. Vimos então que a teoria da pressão hidrostática não é aceita, conforme Catiburia, para explicar a erupção dentária aqui estudada. A seguir serão apresentados brevemente os fundamentos das teorias que atualmente são as mais aceitas para explicar o mecanismo da erupção dentária. A teoria do crescimento radicular diz o seguinte: após a formação do diafragma epitelial, inicia-se a fase de raiz. Alguns autores acreditavam que a formação da raiz do dente seria responsável pela erupção dentária, mas experimentos mostraram que, mesmo fixando uma porção da raiz já formada ao osso do alvéolo, a formação da raiz continua ocasionando a reabsorção do osso da base da cripta. Essa base da cripta não possibilita o aprofundamento da raiz em formação. O que acontece é que o crescimento radicular só ocorre porque o dente começa o processo de erupção oclusal. Assim, a raiz se desenvolve na outra extremidade. Essa teoria foi invalidada pelo fato de que há dentes que erupcionam mesmo sem que haja a formação da raiz. É o caso das displasias dentinárias. Diante disso, não é possível considerar o crescimento radicular como o único responsável pela erupção do dente, mas é provável que a formação da raiz tenha um efeito no aumento da velocidade da erupção. Nessa teoria, a gênese do ligamento periodontal estaria associada ao mecanismo de erupção do dente. Isso porque, durante a formação do ligamento periodontal, há intensa síntese e secreção de matriz extracelular de natureza conjuntiva, especialmente colágeno e outros componentes como fibronectina e proteoglicanos. Daí, a interação desses elementos da matriz, em conjunto com os fibroblastos, confere ao tecido certa contratilidade e motilidade, ou seja, contração e movimento. O autor diz que essa hipótese é reforçada por observações feitas nos incisivos de roedores que apresentam crescimento e erupção contínuos, nos quais existem dois territórios dentro do ligamento, que são a porção adjacente ao dente e a porção adjacente ao osso alveolar, como podemos ver na imagem. Na imagem, as duas porções não são bem definidas, mas é possível que elas sejam observadas também no periodonto dos dentes de crescimento limitado, inclusive nos dentes humanos. Assim, a teoria de que o ligamento desempenha algum papel durante a erupção dentária é invalidada, porque há casos como na osteopetrose, em que mesmo completa a formação do ligamento, o dente não erupciona. Em contrapartida, o autor ressalta que dentes com displasia dentinária, formados sem raiz e, portanto, sem ligamento periodontal, erupcionam e chegam a ter oclusão funcional com os dentes antagonistas, invalidando assim a teoria de que a formação do ligamento periodontal teria relação com a erupção dental.
Essa teoria diz que a reabsorção óssea da cripta seria consequência das pressões geradas pelo movimento eruptivo do dente. Isso porque a formação do osso alveolar está ligada à existência do dente, ou seja, se o dente não se forma, o osso alveolar também não se forma na região correspondente da arcada dentária. Sabemos que o tecido ósseo tem essa característica de constante remodelação, passando por fases alternadas de formação e reabsorção. No caso do osso alveolar, ele segue o padrão de movimento eruptivo do dente em formação. Assim, é possível imaginar que o osso alveolar vai se remodelando de acordo com os movimentos do dente, de forma que constituem eventos interdependentes. Na imagem ao lado, é possível observar o germe dentário, que é responsável por gerar o dente e suas estruturas de suporte. Vemos também o folículo propriamente dito, assim chamado porque, por volta do início da erupção intraóssea, o folículo torna-se muito denso. Vemos também o folículo dentário adjacente e o processo alveolar, que são as porções da maxila e mandíbula que suportam as raízes dentárias. Segundo o autor, experimentos mostraram que as regiões de formação e reabsorção óssea ocorrem como consequência do processo eruptivo, e não o contrário. Regiões de reabsorção não ocorrem somente na face oclusal da coroa, porque o movimento eruptivo é resultado de pequenos e curtos movimentos em várias direções, e assim também é possível observar regiões de leve reabsorção no osso das paredes e na base da cripta. Apenas para efeito explicativo, trouxe essa imagem que ilustra bem a reabsorção óssea durante o tratamento ortodôntico, a fim de confirmar a tese de que não é a reabsorção e a formação óssea que causa a erupção. O osso é continuamente remodelado para manter a sua resistência e integridade estrutural. O remodelamento é resultado de um equilíbrio entre a formação óssea, realizada por osteoblastos, e a reabsorção óssea, realizada por osteoclastos. Assim, tudo indica que as regiões de reabsorção óssea na cripta ocorrem como consequência da pressão produzida pelo movimento do dente, e não como um mecanismo independente para determinar o caminho que o dente deve seguir para erupcionar na cavidade oral. Essa teoria diz que as interações do órgão do esmalte com o folículo dentário seriam responsáveis pelo início do processo eruptivo. Trata-se de uma hipótese recente, que é atualmente, segundo Chatburyan, a teoria mais recente. Especula-se que o folículo começaria a sua influência sobre o osso alveolar adjacente após receber indução a partir das células do órgão do esmalte, particularmente do retículo estrelado, por volta do fim da fase de coroa e do início da fase de raiz. Se isso é verdade, trata-se de mais uma interação entre epitélio e ectomesênquima, no caso, interação entre órgão do esmalte e folículo dentário. Parece não haver dúvida sobre o envolvimento do epitélio no processo de erupção. O estabelecimento de um canal que contém restos da lâmina dentária, bem como o tecido conjuntivo, no qual não há tecido ósseo, constitui a estrutura denominada gubernáculo, na região oclusal da cripta. Acredita assim que o gubernáculo facilita de alguma maneira o processo eruptivo. Experimentos demonstraram também que a remoção do epitélio reduzido do órgão do esmalte retarda a erupção. Assim, tem sido sugerido que o epitélio tenha algum papel nesse processo, talvez degradativo. Outra possibilidade mencionada é que haveria, dentro do órgão do esmalte,
um relógio biológico que determinaria o momento da erupção. A participação do folículo dentário, contudo, parece ser extremamente relevante nos eventos da erupção. Tudo indica que modificações químicas na composição do folículo, como por exemplo, a produção do fator de crescimento epidermal, representado pela sigla EGF, estariam relacionadas com os momentos iniciais da erupção. As metaloproteinases são enzimas que digerem proteínas da matriz extracelular e que apresentam funções importantes como morfogênese e em todos os estágios da cicatrização, reparação tecidual e remodelação. Enzimas do tipo metaloproteinases, originadas do órgão do esmalte, poderiam também estar envolvidas no processo. Outra possibilidade é que o órgão do esmalte teria alguma influência na saída de células precursoras de osteoclastos dos capilares, levando à formação de osteoclastos e à reabsorção do canal gubernacular. O osteoclasto é uma célula que compõe a matriz óssea que está envolvida na reabsorção e remodelagem do tecido ósseo. Como o retículo estrelado do órgão do esmalte produz fator de crescimento, representado pela sigla TGF-B1 e interleucinas, acredita-se que esses fatores passariam do órgão do esmalte para o folículo dentário, cujas células produziriam fator estimulante de colônias, representado pela sigla CSF1, atraindo dessa maneira células precursoras de osteoclastos. Além das condições locais, fatores de natureza geral, sistêmicos, endócrinos e nutricionais também afetam o processo eruptivo. Dessa forma, parece não haver dúvida sobre o envolvimento do folículo dentário e do retículo estrelado no processo de erupção dentária.